Programa Mandou Bem, com Jussier Ramalho. Oferecimento: Herbamed, o futuro da qualidade de vida. Santa Limpeza, a solução em higiene para sua casa e escritório. Supercop Supermercados, dedicação de quem lhe conhece de perto. Você já parou para pensar o que te motiva de verdade? O que faz você levantar todo dia bem cedo e ir em busca dos seus sonhos? Será apenas dinheiro, saúde ou qualidade de vida? O Mandou Bem desta semana convidou um dos grandes articulistas do Brasil, o administrador e professor Stephen Kanites, que vai nos dar alguns conselhos com a sua visão global de como administrar e sair de uma crise. O Mandou Bem está no ar. Hoje, o Mandou Bem vai conversar com o professor Stephen Kanites, administrador, consultor de empresas, conferencista internacional, mestre em administração de empresas pela Harvard Business School e bacharel em contabilidade pela USP. O professor Stephen Kanites é um dos grandes mestres que nós encontramos, que fala de uma forma direta e objetiva. Hoje, o Mandou Bem tem a grata surpresa de conversar com esse grande mestre da administração do Brasil. Professor Stephen Kanites, vamos direto ao assunto. Em seus vários artigos, nós sempre lemos que o senhor está sempre chamando atenção para a administração, para as coisas do Brasil. E eu sempre estou lendo, acompanhando o que o senhor fala. E uma dos artigos que me chamou muita atenção foi os 10 mandamentos para deixar de ser pobre. Como é isso, professor? Quais são os 10 mandamentos para deixar de ser pobre? Eu aprendi com você, né, Jussier? Você é um empreendedor nato, você é uma pessoa que começou pobre, humilde, mas você nunca teve vergonha disso. Eu conheci o Jussier, para quem não me conhece, eu acho que já uns 35 anos atrás. Não, professor. Eu vou 13 anos, professor. Uns 13 e anos. ele era alguém que já era meu fã, né? Eu sei. E ele queria me conhecer a todo custo. Eu quero conhecer o Kanites. Como é que uma pessoa... Você tinha o quê? 32, 33, no início da sua carreira, e você queria me conhecer. E como é que você vai conhecer o Kanites? Nossa, tal. Bom, o que o Jussier me faz? E é brilhante. Mostra uma pessoa com garra que... Ele, então, descobriu que eu ia dar uma palestra em Natal, e com a cara e a coragem, ele foi lá no aeroporto e estava lá me esperando com a placa Kanites, né? Ao lado de uma bimboca do departamento de turismo, que não tinha a menor ideia quem eu era. Ele estava lá pulando, tinha um saco de caju, algum presente lá. Mas você encantou as pessoas logo no início. Eu tenho uma frase que você nunca tem uma segunda chance de fazer uma primeira boa impressão. Aí você fez uma boa impressão, me conheceu, o que você queria me conhecer, ficou super feliz. Isso reforçou a sua autoestima, né? Você pode dizer, puxa, eu consigo, se eu conheço o Kanites, eu posso conhecer qualquer outra pessoa. E eu acabei usando essa técnica do Jussier. Eu queria conhecer o Henry Kissinger. Não, eu já conhecia. Eu queria conversar com ele, né? Ele veio para o Brasil, eu dei uma palestra para ele ficou muito impressionado com o que eu tinha a falar. Falou, pô, legal, agora eu vou cavar uma entrevista com o Kissinger. E aí eu fiz um pouquinho diferente de você, Jussier. Eu falei, doutor, eu posso te levar para o aeroporto? Então eu busquei ele no hotel e eu levei ele para o aeroporto, que normalmente está fora da agenda, né? Ele já não tem mais ninguém, então eu sentei ao lado dele, no carro dele, porque ele já tinha, sei lá, um Rolls Royce para levar para ele. Então, é isso. Pessoas como você que começaram pobre, não tem vergonha de ser pobre, porque isso é um estágio da vida. Todo mundo começa pobre. Eu também comecei pobre. Mas dentro desse artigo que o senhor escreve,
O senhor diz o seguinte: ser pobre não é problema. Se manter pobre pelo resto da vida é que é problemático, né, professor? Então, como é que o senhor traduz esse artigo para a gente, professor? E a outra, você é um exemplo desse artigo, porque a outra coisa que você tem que fazer é que você pode também se achar burro, né? Porque se eu sou pobre, provavelmente eu sou burro. Não, não é verdade. Mas mesmo se você fosse burro, você não tem que continuar sendo burro. Uma das coisas que você pode fazer é ouvir os mais inteligentes do que você. Você tem que começar a reconhecer que algumas pessoas são mais inteligentes, por isso eles são ricos, e seguir o caminho deles, né? A esquerda brasileira faz um serviço, presta um péssimo serviço aos pobres brasileiros com esse discurso de ódio, de que você tem que odiar os mais ricos, você tem que odiar aquele que tem dinheiro, você precisa destruir ele. Quantas vezes eu já ouvi morte à burguesia? Eles querem a minha morte, porque só porque eu era pobre e consegui uma casa de praia, esse é o... Nossa, ele tem uma casa de praia, então ele tem que ser morto? Não, você tem que ouvir essas pessoas e não ter vergonha de perguntar se é humilde. Você foi humilde, sem dúvida alguma. Você não chegou lá, você vai conversar comigo, tá? Você me convidou para almoçar também. Você me pagou o almoço provavelmente caro, mas tudo bem, não deixou que eu pagasse, mas é assim mesmo. Então você é um exemplo, diz, não, o Cânides é super inteligente, deixa eu aprender com ele. Como, vou te dizer, eu aprendi do Kissinger. Eu fiz a mesma coisa que você, né? Muita gente me acha super inteligente. Não, o cara é gênio, o cara é crânio. Não, eu também faço a mesma coisa. Se eu tenho alguém mais inteligente do que eu fico quieto, faço perguntas, aprendo e vou lhe contar um segredo da vida. Isso você pode, nas suas palestras, repassar, que me chama muito a atenção. Você já ouviu falar aquela frase que nunca revele o segredo do seu negócio, né? Esse tem que ser mantido em segredo, senão você vai ter concorrente. Bom, eu já conversei com dezenas de empresários na minha vida, por causa da minha profissão, em restaurantes, em hotéis, como chama, spas de emagrecimento. E eu sou muito perguntador. Eu sou curioso, eu prefiro ouvir do que eu falar. E você não acredita, José, quantas vezes o cara me conta o segredo do negócio dele. Ele fala, não, eu tenho uma revenda, patati patatá, mas o meu truque, Cânides, sabe qual é? Eu faço assim, assim, assado, e os meus concorrentes não perderam ao fazer assim, eles não vendem a prazo, eles não dão coisas nesse nível. Eu fico impressionado, mas o que aconteceu? Porque eles são vaidosos, são pessoas vaidosas, eles adoram contar o segredo do negócio dele. E eu me lembro, acho que 5 anos depois, eu me peguei contando o meu segredo, que era aquela edição de Melhores e Maiores, né, que eu fazia 40 anos atrás. E o segredo daquela edição, que era uma revista, né, uma publicação, mas eu era o âncora da edição. A âncora como se vê em televisão, né? Mas eu era uma revista, mas que todo mundo sabia que eu estava por trás dessa revista. Eu dava palestras sobre Melhores e Maiores. Eu corria o mundo, todo mundo sabe, todo mundo me via como o... Eu contei isso para alguém. Falei assim, Cânides, quando você está fazendo a mesma... Você está fazendo a mesma coisa. Você está contando o segredo. Professor, é sempre importante que as pessoas aprendam a modelar os outros. É fundamental que a gente, não é que imite, mas modele. É isso que o senhor falou. Perguntar sempre para poder aprender com os cases, aprender com as histórias inspiradoras, aprender o que o outro fez, como o outro fez, quais são os hábitos, o que é que ele lê, como ele faz. Então, modelar sempre. E eu tentei tudo que o senhor me deu as dicas quando o senhor foi na minha banca e me ensinou como deveria
administrar melhor. A sua experiência me mostrou uns caminhos a seguir. Então, é importante que o empresário aprenda a ouvir os conselhos. Hoje eu não sou coach, eu não sou consultor, eu sou conselheiro empresarial, professor, porque eu ensino o que sei, porque eu pratico o que ensino. Então, claro. Eu não tenho vergonha de perguntar, como o senhor mesmo disse. Eu lhe perguntei muito, o senhor foi comigo na minha banca, o senhor foi comigo na kitnet, o senhor me disse que não valia a pena ter, o senhor fez umas contas comigo e eu segui à risca o que o senhor me ensinou. Porque é como o senhor falou, nós precisamos entender que uma segunda chance nunca se tem para se causar um bom aprendizado ou causar uma boa impressão. Mas, professor... Eu vou te dar um outro exemplo. Eu tinha um porteiro aqui do prédio, o nome dele era Fernando, acho que ele tinha 16 anos, me parecia uma pessoa boa, honesta, crente, temente a Deus, que eu acho isso também muito importante. E ele queria, o sonho dele era fazer faculdade de Direito, mas ele falou, mas eu não tenho dinheiro para o cursinho. Então eu falei, tudo bem, eu vou te financiar o seu cursinho, né? E aí ele vinha entregar o boleto todo mês para eu pagar a conta. Ele entrou na universidade pública, então não tive que pagar o resto dos estudos dele. E ele sumiu. E 15 anos depois, ele voltou para o prédio, me procurou, acho que era Natal, me trouxe um presente de Natal. E começou a agradecer, e agradecer, e agradecer, e agradecer tudo que eu tinha feito na vida dele. Patati Tapati, se não fosse ele me contou, ele é provavelmente bem sucedido. Ele tem já 8 casas para alugar, mesmo como você tinha naquela época. E falava tanto de mim, que eu falei, não, calma, Fernando, eu só paguei o seu cursinho, não é tudo isso que você está falando. Não, isso modificou minha vida. Aí eu descobri o que tinha acontecido. Quando ele me ia entregar o boleto, eu conversava com ele uns 10, 15 minutos e dava aqueles mesmos conselhos que talvez eu tenha dado a você, e foi isso que modificou a vida dele. Não foi os meus, sei lá, 400, 500 mil reais por mês que eu dei do cursinho dele. Foram aquelas dicas preciosas de alguém que já viveu. Não faça isso, por exemplo, não compre a prazo, não pague em 10 vezes, economiza um pouquinho, pega uma entrada, compre à vista por 1/4 do preço. E quando você comprar à vista, você vai pedir desconto, você vai pedir, porque você está pagando à vista, você não tem risco de crédito, você não tem risco de atraso, etc. Todo mundo é suficientemente inteligente para ter uma profissão. E o Manda Bem agora vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já. Sai daí não, que tá muito bom o papo com o professor Stefan Canitis. Depois de certa idade, as atividades do dia a dia não é mais uma tarefa fácil. Dói o joelho, dói o quadril, dói tudo. Conheça a Flex Gold, com vitaminas, colágeno tipo 2, atua na reconstrução da cartilagem, das articulações, para você ter uma vida sem dor. Na compra do kit Flex Gold, você paga um e leva outro frasco de graça. Dor nas juntas vai de Flex Gold nas melhores farmácias do Brasil. Tá na hora de economizar com o Supercop Supermercados. Conheça os nossos dias promocionais e aproveite toda a semana. Na Terça da Carne você garante o sabor do nosso açougue direto para sua mesa. No Quinta-feirão você encontra as melhores frutas, legumes e verduras da região e leva mais saúde para a família. Temos também uma verdadeira explosão de ofertas com preços arrasadores para você encher o carrinho. Tá esperando o quê? Abasteça sua casa com o máximo de qualidade. Supercop Supermercados, dedicação de quem lhe conhece de perto.
Agora, a limpeza de sua casa ou escritório ficou mais fácil. Chegaram os produtos Santa Limpeza. São luvas, panos umedecidos, microfibras esfrega e seca e o incrível pano esponja que não risca, não retém cheiro e super absorvente. Produtos multiuso e panos vegetais, além de buchas para banhos e limpeza facial. Produtos Santa Limpeza. Facilidade em higiene para sua casa ou escritório. Vendas, ligue 4106-1560. E o Mandou Bem está de volta conversando com o professor Cânites. Mudando agora o foco para esse mundo que nós estamos vivendo. Nós estamos passando um momento, uma pandemia no Brasil. Quem controlará as nossas vidas daqui para frente, professor? É um dos artigos que o senhor escreveu, né? O Robert Kennedy dizia: eu sonho coisas que nunca existiram. E por quê? E pergunto, por que não? É um artigo que o senhor escreveu também. E aí o senhor diz, qual a diferença entre sonhadores e progressistas? Então, quem controlará nossas vidas e qual é a diferença de um sonhador para um progressista? Isso foi um artigo, não sei por que eu peguei. Eu pus na boca do Robert Kennedy, mas esses jovens, esse artigo eu escrevi para esses jovens de esquerda, com 16 anos, como a Greta, né? A tal da Greta, com 16 anos, ela quer mudar o mundo. Eu começo a tremer na base, quando um jovem de 16 anos, que não está fazendo faculdade, ou está no centro acadêmico o tempo todo, fazendo política estudantil, não estudando medicina, não estudando engenharia que ele deveria estar estudando, como o Serra, né? O Serra se formou supostamente em engenharia da Poli, foi preso lá em Ibiúna porque não sabia organizar sequer uma assembleia estudantil. Então, eu digo para os jovens, olha, se você tem 16 anos, pare de pensar em mudar o mundo, você é um perigo. E esses políticos que incentivam os jovens de esquerda a quererem mudar o mundo, vocês vão destruir o mundo, como destruíram a Rússia, como destruíram Cuba, como destruíram Venezuela, etc. Então, quando você tiver 16 anos de idade, tente mudar o seu bairro. E se você for bem-sucedido, aí tente mudar a sua cidade sendo prefeito. E se você for super bem-sucedido, tente mudar o estado sendo deputado estadual e federal. E talvez aos 60 anos você estará apto a mudar o mundo, e provavelmente você nem vai querer mudar, porque você já terá consciência suficiente que nós temos os limites nossos de influência, né? Agora, por isso que eu criei aquele site voluntários.com, para esses jovens que querem, entre aspas, mudar o mundo, comecem mudando o bairro, porque eu fiz um site que chama-se voluntários.com.br, se vocês puderem dar o link, para o jovem ser voluntário numa entidade beneficente, ajudando o pobre, o tetraplégico, o paraplégico, gente que realmente precisa, né? E tente mudar a vida deles antes de você mudar o mundo. Esse é o último, esse é um documento, já é uma pesquisa, esse não é um artigo que eu distribuí para a Fiesp, entreguei para o governo, para o Guedes, etc., que é basicamente um indicador que existe aí, ninguém fez esse trabalho de coletar. Eu coletei o índice de liquidez corrente publicado pelas empresas brasileiras, especialmente as 500 maiores empresas brasileiras. E o índice de liquidez corrente, pegando o ativo, você pode ver que quanto dinheiro que ela tem para pagar o passivo dela. E, obviamente, o índice de liquidez tem que ser maior do que 1. Né? Você tem que ter mais dinheiro do que dívidas a pagar. E num Covid, isso é importante, porque se as empresas pararam, claro que a maioria não parou 100%, então tem esse detalhe. Mas se pararam 100%, em 180 dias, todo esse capital que eles tinham para pagar suas dívidas acabou, né? Então, em setembro, daria... Porque os balanços que eu tenho eram de janeiro. Então, eu consegui fazer um cálculo que, a partir de setembro, mês que vem, 50% das maiores empresas brasileiras não têm suficiente reservado para pagar suas dívidas.
Isso é uma calamidade, porque são as maiores empresas. Imagine como é as pequenas e médias empresas. Pois é. E os empresários, nós sabemos que os pequenos empresários, os microempresários e até os MEIs, que são os microempreendedores individuais, muitas vezes eles não conseguem se planejar para poder atravessar uma situação. Eles não se planejam, eles confundem apurado com lucro, eles misturam o dinheiro do caixa da empresa com as despesas pessoais. E é importante demais que os empresários que estão nos ouvindo, as pessoas que estão começando seus negócios nos ouvindo, eles passem a entender que gerir o negócio, administrar um negócio, como eles chamam, tomar conta do negócio, é preciso saber dividir, que ele não é o dono do dinheiro, o dinheiro é da empresa e não dele. Então, qual é o conselho que o senhor dá para o empresário ele se preparar melhor para que isso não venha a acontecer? Porque a chuva, quando vem, é para todos. Mas quem sabe nadar, quem se prepara e que aprende a nadar, não se afoga. Então, você respondeu, Jussier. Você acabou de sugerir para eles fecharem suas empresas e começarem a estudar administração. Por isso que eu luto para que as pessoas aprendam a administração de empresas antes de abrir um negócio. Eu estou lutando isso há mais de 40 anos. Eu não sei se você sabe, mas o Getúlio Vargas fez a Lei 7.978 de 1946, onde no artigo 9, ele rezava: a partir do ano letivo de 1946, encerra-se todos os cursos de administração desse país. Ele fechou, ele proibiu o ensino de administração de empresas, administração financeira, de análise de crédito, de fluxo de caixa, de análise de balanço, tudo aquilo que você acabou de falar, foi proibido de ser ensinado. Por quê? Porque a lei 7.000 era a lei do economista, que criava a profissão de economista, e eles queriam dar um golpe, elas deram um golpe, porque queriam substituir o administrador financeiro, eles estavam atrás da grana, obviamente, e desde então você vai ver um número de administradores financeiros, de economistas que são administradores financeiros, até no Banco Central, é sempre um economista. Não pode ser um economista, tem que ser um administrador financeiro, chama-se Banco Central. No Ministério das Finanças, sempre era um economista. Não, vocês não estão entendendo, tem que ser um administrador financeiro que aprendeu orçamento, que sabe o que é o índice de liquidez corrente, que isso tem que ser o benchmark. Se você entrar no Copom, você vai ver que eles não analisam, antes de determinar a taxa de juros, como é que está a liquidez das empresas, como é que está o capital de giro próprio, que você sabe melhor do que eu, a importância. Então, esses empresários começam a achar, isso é o problema dessa lei, que qualquer um pode administrar. É essa cultura que nós temos. Não, qualquer engenheiro pode administrar uma empresa, qualquer advogado, e aí eles não sabem coisas simples como a diferença de fluxo de caixa e lucro da empresa. Professor, na sua opinião, quais as empresas brasileiras atualmente que elas terão mais condições de sair dessa crise menos abalada? Porque todas sairão abaladas, mas quais são pelo menos 4 que o senhor, na sua opinião, que sairão menos abaladas dessa crise? Não, todas vão sair. Todas as empresas competentes, bem administradas, vão sair, porque não é do interesse. Porque para elas quebrarem, alguém tem que fazer o pedido de falência. Algum fornecedor, algum banco vai ter que pedir a falência dessa empresa para receber o seu atrasado. Mas se o seu cliente é uma boa empresa, é uma empresa sensacional, você não vai exigir, você não vai querer, você vai perdoar a dívida, você vai fazer algum rolo, porque ele é seu cliente. Perfeito. Professor, nós estamos quase no final do nosso bate-papo. Qual o conselho que o senhor daria para as pequenas empresas que conseguiram passar por essa avalanche toda e que continuam com as suas portas abertas? Daqui para frente, qual o Brasil eles poderão encontrar? Olha, o maior erro que essas empresas pequenas fazem é acharem que vão entregar essa empresa para o filho.
Eu sei de vários empresários cujo sonho é deixar aquela empresa para o filho dele, que não está nem aí, está querendo fazer uma outra coisa, está querendo fazer uma outra carreira de vida, mas o pai quer deixar a empresa para ele, e pior, e não deixa ele comandar a empresa. O pai já está com 75, o filho está com 55, e o pai, não, um dia essa empresa será sua. Esse é um erro. E eu vejo vários pequenos empresários começando a afundar, que o cara já está com 55, está com 62, e ele já está começando a não ter mesmo pique, nem quer ter o mesmo pique. Então eu sempre digo, não deixe uma empresa para o seu filho, deixe capital para o seu filho. Começa a desinvestir da sua empresa, comece a descapitalizar a empresa e dê dinheiro para o seu filho. Dê R$1 milhão para o seu filho do que uma empresa que vale 5 milhões, mas está em queda flagrante porque ela é pequena, não chegou a ser uma média empresa. Se sua empresa não chegou a ser, ao longo de 30 anos, uma média empresa, esqueça. Caia fora, mas deixe capital para o seu filho. Não faça como muitos empresários fazem, vão sugando prejuízo até perderem o capital inicial. Perfeito. Professor, no final do programa, uma mensagem para as pessoas que estão querendo abrir um negócio agora, querendo começar um negócio após pandemia, após essa turbulência toda que nós passamos. Quem quer começar um negócio, um conselho que o senhor daria como administrador, como contador, como conferencista, como expert no assunto? Qual é o conselho? Você tem que ter muito mais capital do que você está imaginando. Essa história que você vai abrir uma empresa sem um tostão de capital inicial, começando com um pedido. Tem quantos negócios eu já vi que o cara começa com um grande pedido, mas ele não tem capital de giro nem para comprar matéria-prima, ele já vai se endividar, já começa errado. Lamento. Você tem que ter no mínimo, sei lá, 300, 400 mil reais para começar uma empresa. Não tem essa. Bom, mas então eu nunca vou ser empresário. Não, você não vai ser empresário. Melhor não ser empresário e perder toda a sua vida, né, tentando remendar, achando. Não, você tem que começar com 500 mil reais. Por isso que eu digo, a melhor coisa que muitas pessoas podem fazer é, em vez de pagar uma faculdade para o seu filho, e ele vai fazer ciências sociais lá na USP, ou vai fazer ciências sociais de alguma faculdade. Não faça isso. Quanto custa uma faculdade hoje? 20 pau por ano, 30, sei lá. Mas dê 120 mil reais. Use o dinheiro da universidade para começar o seu negócio. Talvez 500 mil reais, eu estou sendo exagerado, mas 130 mil, você já começa um negócio solidamente. O melhor exemplo, a única empresa que eu vou citar, XP, a conhecida XP, né? E o dono, o Belchimol, ele conta essa história, então eu não estou fazendo nada de errado nesse caso. Ele conta que ele deu 10% da XP para a estagiária dele. 10% para a estagiária, porque ele não tinha dinheiro para pagar os 800 reais por mês que custa uma estagiária. Ele falou, felizmente, ele percebeu a burrice, eu casei com ela. Mas olha que loucura, ele deu 7 trilhões, eu não sei quanto vale a XP, mas ele deu, sei lá, 2 trilhões para uma estagiária, em vez de pagar o salário de 800 reais. Por quê? Porque ele não tinha nem 120 mil de capital inicial. Não, isso é uma loucura. Deu certo porque ele acabou casando. Ele acabou casando com ela, mas ele pagou um preço enorme. E quanto que ele não deu para o contador dele? Deve ter dado 20%. Professor, eu só tenho a agradecer esse bate-papo maravilhoso, esses ensinamentos que o senhor tem de uma visão de mundo. E foi muito feliz. Toda a equipe está aqui babando de ouvir seus comentários, suas histórias. E o Mandou Bem fica muito feliz, muito agradecido por esse bate-papo, por esses conselhos.
esse tempo que nós estamos aqui na televisão com o senhor. Muito obrigado, um abraço na sua família, um abraço em Leila, em Lília, em todo mundo, seu filho, um abraço a todos. E dizer, professor, que Jesus ilumine o senhor, que o senhor tenha muita vida pela frente ainda, muita saúde, e que o senhor continue sendo essa grande criatura que é. Muito obrigado, professor Cânides. E você está de parabéns, José. Parabéns por tudo que você faz. Espero ter contribuído para transformar sua nova forma de pensar e de agir. O Mandou Bem vai ficando por aqui, mas eu te espero novamente, domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical Record TV. Muita paz, muito sucesso e muito empreendedorismo. Tchau, galera!